Olá, prazer, eu me chamo Renata e junto com Mary, Roberta e Gabriela estamos fazendo um podcast sobre a obra Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho, do autor Fernando Hernandes, filósofo e pedagogo espanhol, cuja principal proposta é a organização curricular por meio de projetos. No capítulo 1, o autor afirma que a partir da proposta do livro se faz necessário afirmar que qualquer mudança efetiva na função e estruturação da escola perpassa fundamentalmente a valorização da função do docente e a estruturação material desta, o que dará condições à concretização de tais transformações. O autor ressalta que existe uma linha tênue quando a intenção é tecer críticas à escola, uma vez que as mesmas já foram e podem ainda exercer um papel de diminuir a importância dos investimentos e da educação do caráter público. O autor confronta o uso do termo globalização, encarado por ele como, abre aspas, a ideia de aprender a estabelecer, interpretar relações e superar os limites das disciplinas escolares, fecha aspas, mas, pelo contexto social vigente, como um termo segregacionalista e totalista, limitante, abandonando seu uso para que não se confunda a interpretação de sua proposta. O autor elucida que seu propósito de transgressão se dirige especialmente a algumas categorias como a psicologia instrucional e sua imposição científica e limitante sobre a educação escolar. Também pretende transgredir a visão de educação baseada em conteúdos e objetos estáveis e universais, bem como romper com o construtivismo. Percebendo a importância da subjetividade para a compreensão do sentido, o autor relata que sua experiência, no sentido de transgredir os conceitos de estruturas até então apreendidos enquanto fundamentais para a educação, iniciou quando conseguiu fazer algumas reflexões. Assim, a partir dos questionamentos a respeito das relações entre as diferentes matérias e globalização dos conteúdos, o autor indaga-se a respeito do vínculo entre as diferentes áreas e, consequentemente, sobre os saberes que estão fora dos muros da escola. Abre aspas, saberes míticos, não disciplinares do senso comum. Fecha aspas. O autor conta que em meados dos anos 80 iniciou sua prática com o objetivo de gerar uma organização e compreensão sobre o que seria um conhecimento escolar significativo. Sobre o termo projeto no uso do livro, o autor explica que sua intenção é ressaltar um contexto de trabalho o qual se adapte às situações que estão postas e que traga posições maleáveis que estejam sempre em discussão com a realidade, sendo possível estabelecer contextos e diálogos que, apesar de se adaptarem, guardem em si um propósito, se abrindo ao novo e inusitado, sem, contudo, desprezar as concepções que já existem, no sentido de reconhecer antigas posições já utilizadas que possibilitem releituras críticas e interpretações alternativas. Alguns critérios e propostas a seguir foram norteados na construção de uma educação por meio de projetos. Entre elas,
o reconhecimento do valor da indagação crítica como forma de obter conhecimento, tendo por principal indagações pertinentes aos estudantes que dialoguem com a sua realidade e que assim assumam um sentido na prática pessoal e coletiva. Outra proposta é a educação para a compreensão, interferindo na forma como se acreditava que o aluno aprendia e no veículo entre o processo de aprendizagem e a experiência do estudante na escola. Um terceiro princípio é o questionamento das representações únicas da realidade, superando a ideia deficitária de partir do interesse dos alunos, mas aprofundando concepções que lhes são pertinentes, interpretando a realidade de formas diversas e assim construindo concepções históricas e culturais enraizadas em diversos horizontes de conhecimento. Pensando além do reducionismo psicológico e disciplinar, como citado nas concepções limitantes de aprendizagem e currículo, também se faz, enquanto princípio, a mudança na organização do espaço e do tempo escolar, rompendo com a ideia de grupos divididos por nível ou idade, propondo a ideia de espaços de trabalho, onde o professor atua como orientador na função de aprofundar o processo. Além disso, compreender a escola como geradora de cultura e não só de aprendizagem de conteúdos, questionando toda forma de pensamento único, reconhecendo versões da realidade a partir de uma visão crítica, instigadas pela construção de diferentes pontos de vista. Dessa forma, se formaria a concepção de globalização ou transdisciplinaridade, baseada na vida dos alunos e professores e no conhecimento disciplinar e transdisciplinar. Com tudo isso, no capítulo 2, ele vai trabalhar a ideia de transdisciplinaridade como marco para a organização de um currículo interligado. Nesse sentido, ele questiona a organização do currículo escolar, visto até então como o único modelo possível, a partir de disciplinas. Alega ser possível essa alteração de modelo para a construção do conhecimento escolar a partir de didáticas especiais. O autor aponta que, com o decorrer do cenário social ao longo do tempo, a população que cursa o ensino básico ou médio se alterou, saindo dos seios mais conservadores e restritos da sociedade para a ampliação da educação. E assim alterou-se o perfil e as respostas exigidas da escola, acenando a necessidade de alterações nos procedimentos e formatos acolhidos pela mesma. Sobre as deficiências do sistema, segregado por disciplinas, também se constata a frustrante resposta do formato curricular de ensino dentro do que é esperado para o mercado de trabalho e na continuação dos estudos em nível superior. Diante do novo cenário histórico trazido pela pós-modernidade, diversas questões apontam a necessidade de transformação na educação. Entre elas, a sociedade da globalização, que alterou todo o processo econômico e social, homogeneizando a sociedade e todas as suas áreas, inclusive os pontos de vista, e a mundialização dos meios de informação e comunicação, aliados ao enraizamento dos processos tecnológicos. Assim, a proposta da transdisciplinaridade na educação se coloca enquanto alternativa totalmente diferente do que está posto nessa geração,
por ter como base uma interpretação totalmente diferenciada das disciplinas, focada na resolução de problemas a partir da pesquisa, contemplando as áreas de forma totalmente diferente do que existe. Uma concepção transdisciplinar parte da necessidade de resolução de problemas que existem aplicações de conhecimentos escolares e não escolares e de um objeto de estudo. Sendo assim, a solução desse problema não será necessariamente disciplinar, mas reúne um contexto que exige a pesquisa entre as áreas para resolver o problema que é móvel e instável. A mudança na escola é uma necessidade amplamente discutida em alguns setores educacionais. Para contextualizar, o autor aponta algumas colocações sobre qual caminho seria ideal para escolher trilhar nesse objetivo de construir uma educação transdisciplinar. A comissão da Unesco afirma que, abre aspas, a educação escolar se encontra em meio a uma série de tensões que é preciso superar. Entre o global e o local, o espiritual e o material, o universal e o particular, a tradição e a modernidade. Fecha aspas. Um informe da OCDE aponta que o formato da educação não acompanhou o andamento da sociedade e muito do que se aprende é obsoleto diante das necessidades das sociedades industrializadas, o que diria agora tecnológicas. Logo, fica evidente a necessidade de repensar a escola e a sua função, se perguntando sua finalidade e questionando suas formas de organização, além de observar iniciativas que apontem para tal mudança. Sobre isso, o autor aponta a necessidade de incorporar a cultura à escola. Abre aspas. Apresentar exemplos da cultura que nos rodeia tem a função de aprender a interpretá-los a partir de diferentes pontos de vista e favorecer a tomada de consciência dos alunos sobre si mesmos e sobre o mundo. Hernandes, 1998, página 50. Fecha aspas. Sendo assim, o autor aponta as principais diferenças entre o ensino disciplinar, centrado nas matérias, e o ensino transdisciplinar. O primeiro parte de conceitos, objetivos e metas curriculares, favorecendo as lições e o estudo individual, centrado na escola e com o conhecimento obtendo sentido por si mesmo. Já o ensino transdisciplinar parte da discussão de temas ou problemas norteados por perguntas que são respondidas a partir de pesquisa, selecionando pequenos grupos e percebendo o professor como facilitador do processo de pesquisa. No capítulo 3, o autor traz diversas questões a respeito da escola e educação, da contribuição que os projetos trazem para uma mudança na escola. Lembrando que essa mudança não é a solução para problemas dentro da instituição escolar. Hernandes ressalta a relevância de um projeto. Segundo ele, pode permitir que o aluno sinta-se próximo de sua realidade, podendo responder a problemáticas vivenciadas por ele. A necessidade de um currículo que não seja apenas a representação de conteúdos fragmentados, levar em conta o que acontece fora do âmbito escolar, saberes, transformações sociais. Existe a questão do significado de projetos em diferentes épocas, como nos anos 20, onde os métodos utilizados eram aproximar a escola da vida cotidiana,
Os alunos não deveriam sentir a diferença entre vida externa e interna fora da escola, sendo viável para o meio de uma nova escola e contrária à fragmentação de novas matérias, o que dava a ideia denominada, abre aspas, ocupações construtivas, fecha aspas, de fórmulas para o método de projeto. Assim, o interesse do aluno não basta se o objetivo não tiver definição. A atividade deve ter valor intrínseco. A atividade deve despertar curiosidade e criar demanda para informações novas. E isso é o contrário de uma escola compartimentada e oprimida pela multiplicação das matérias e a base autoritária. Além dos anos 20, é citado também a Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, 70 e 80. Na Segunda Guerra Mundial, a racionalidade tecnológica se configura na ideologia dominante no Ocidente, favorecendo o êxito do condutismo e psicometria, fazendo com que as iniciativas congelassem no imaginário, que acabam voltando quando se percebe que as promessas de visão tecnológica não se cumprem. Nos anos 60, há um fluxo de interesse por projetos chamados de trabalho por temas. Então, a expansão econômica e os conflitos sociais dão ênfase às ideias de Piaget sobre o desenvolvimento da inteligência e o papel da aprendizagem dos conceitos. Brunet sugere que o ensino deveria concentrar no desenvolvimento de conceitos chaves das estruturas das disciplinas, criando a ideia de currículo em espiral, em que o aluno tenha contato com a ideia-chave de forma primitiva e complexa. A crítica ao método de ideias-chaves não representada de forma simples para que os alunos aprendam e compreendam sem base organizada de conhecimento. Essa ideia leva a confundir aprendizagem com desenvolvimento de conteúdos. Já nos anos 80, o auge está no construtivismo e os projetos de trabalho que contribuem para a aquisição de capacidade relacionada em autodireção, a criatividade, a formulação e a resolução do problema, a tomada de decisões e a comunicação interpessoal. No capítulo 4, Hernandes traz as formas de ensinar e aprender na educação, o poder do aluno questionar e não aceitar uma verdade única. Traz também que a finalidade da educação era proporcionar uma retrospectiva sobre a aprendizagem do aluno, antes do início de nova série ou para conceder a qualificação. E para Hernandes, o que é o processo de avaliação? Bom, segundo ele, a avaliação é a realização de um conjunto de ações encaminhadas para reconhecer vários dados de uma pessoa, fato, situação ou fenômeno com a finalidade de emitir juízo sobre o mesmo. Podemos distinguir 3 fases no processo de avaliação. Primeira, avaliação inicial, detecta conhecimento sobre o tema, recolhe evidências da forma de aprendizado, erros e preconcepções dos alunos. 2. Avaliação formativa, o progresso do aluno, e para o professor é a tarefa de ajuste constante entre o ensino e a aprendizagem. 3. Avaliação recapitulativa, processo de síntese do tema. Este é um momento de reconhecimento em que os estudantes alcançam os resultados e adquirem as destrezas e as habilidades.
e o que se pretende com a avaliação é que a mesma estimule a capacidade de pesquisa e que os alunos apliquem em situações reais os conhecimentos adquiridos e respondam de forma produtiva. Mais que medir, avaliar, entender e interpretar. É necessário que os professores abram as frentes de análise conceitual para avaliar os resultados não previstos, investigadora para levantar evidências do processo e dos resultados, ético-político para encontrar o caminho que vai da avaliação burocrática à democracia. Continuando, no capítulo 5, nós vamos ver vários pontos que o autor fala para fazer um projeto de trabalho, para poder organizar um projeto de trabalho. E uma das ideias que está no livro é como o foco da aprendizagem não está completamente no resultado, mas especialmente no desenvolvimento, no caminho que leva a esse resultado. Uma das citações do autor abre aspas, desse ponto de vista, a função da aprendizagem está vinculada ao desenvolvimento da compreensão que se constrói como a extensão das possibilidades dos estudantes diante das questões que são relevantes para a sua vida. Fecha aspas, Hernandes, 1998, página 106. Um dos pontos também é sobre a busca de estabelecer diálogo entre estruturas públicas de conhecimento e as subjetivas e individuais. No 6º capítulo, nós vamos acompanhar o desenvolvimento de uma pesquisa. Essa pesquisa aconteceu com um grupo de crianças e essas crianças estavam acostumadas a compartilhar momentos que para elas foram muito importantes no seu final de semana. Não era algo cotidiano que elas faziam, mas quando achavam bem importante compartilhar aquilo. E uma aluna chamada Andrea, em 1994, compartilhou de como ela foi dar tchau à baleia Ulisses, porque a baleia estava triste e ia para outro lugar. Então, a partir daquilo, foi se desenvolvendo na sala questionamentos de por que Ulisses estava triste, para onde Ulisses iria. E a partir desse ponto, o autor vai mostrando que outros pontos foram puxados pelas crianças. Algumas se envolveram mais, outras menos, mas eles foram compartilhando, procurando saber por que Ulisses estava triste, procurando saber o quanto uma baleia comia, procurando saber como a baleia era acostumada a viver, por que Ulisses estava preso ao invés de estar livre. E dessa questão que Andrea trouxe foram surgindo outras questões, nos quais os pais foram adentrando naquele assunto, foram gravando informações sobre a baleia, sobre a trajetória dela, foram pegando gravuras de jornais. Então foi uma grande pesquisa, não só com as crianças, com os responsáveis também. No capítulo 7, a principal pauta é o projeto El Greco, que visita uma exposição de obras onde se discute sobre o autor, fazendo com que surgissem questões em relação à composição das obras, a obra, a sociedade, o século. Na exposição, houve um questionamento entre os alunos e monitores no jogo de perguntas e respostas, gerando o significado dos símbolos. A noção de símbolos é a transferência e o reforçamento da aprendizagem, e através da autorreflexão, reconstrói e rememorizam e incorporam os elementos. No capítulo 8, o professor tem como objetivo principal levar o aluno a aprender a elaborar o caminho, e o portfólio é o meio que reflete na trajetória, valorizando a diversidade. É importante sempre partir de um tema-chave para se desenvolver a pesquisa, levando a questionar as mais diferentes opiniões
e relacioná-las com as mudanças e chegar a seu objetivo, e o aluno conscientizar e interpretar as informações captadas. A correlação com os conteúdos curriculares escolar é a tarefa com a qual o professor finaliza sua participação no projeto. Outro tema que está em evidência neste capítulo é a noção de globalização. A ideia de, abre aspas, aprender a estabelecer e interpretar relações e superar limites das disciplinas escolares, fecha aspas, é um convite à não divisão de conhecimentos e o aprender constante dos docentes. Um esforço dos alunos sem aprender globalizar, sem confundir a ideia de totalidade. Além de ter vinculado a economia, tem como pensamento a visão do mundo. O ensino globalizado não deve ser confundido com educação que promove valores econômicos e aceita a supremacia do mercado sobre os cidadãos. Queremos te agradecer por ter acompanhado esse podcast até aqui. Muito obrigada.